Caros amigos da Luisfer e da rubrica Via Livre, para o programa de hoje, para o vídeo de hoje, dia 11 de setembro de 2011, um dia muito conhecido, tristemente conhecido por aquilo que aconteceu nos Estados Unidos faz agora 10 anos. Nós também tivemos em Portugal um 11 de setembro muito diferente, não provocado, como infelizmente foi o caso do ataque terrorista da Al-Qaeda nos Estados Unidos. Tivemos também um 11 de setembro terrível, anos antes, em 1985, faz hoje 26 anos que aconteceu, e é isso que é o tema principal deste Via Livre de hoje, o acidente de Alcafaz. Eu vou falar um bocadinho sobre esse acidente de Alcafaz, onde eu estava naquela altura, naquele dia, estava na Covilhã. Eu tinha 25 anos e estava de férias na Covilhã, na casa de um tio meu. E como todos os anos acontecia, íamos sempre dar umas voltas durante o tempo que eu tinha lá de férias. E nesse dia, posso-vos dizer, contando assim um bocadinho dessa história, fomos até à casa de outra pessoa familiar também, da parte da minha mãe. E estavam lá, alguns tios e tias, estavam na conversa e tudo isso. E eu vim até cá fora, até ao carro. Estava um dia de muito calor, um calor abafado, já de finais de agosto, princípios de setembro. E estive no carro à espera que esses meus familiares viessem para regressarmos à casa desse meu tio, então. E então eu abri, então eram já ao fim da tarde, e eu liguei o rádio do carro e ouvi as primeiras notícias de que tinha havido um acidente grave na linha da Beira Alta. Pronto, fomos embora para casa e naquela altura só vi a RTP e nas notícias das 8 horas falou-se disso, e então foi durante toda a noite a emissão especial da RTP. Infelizmente, por causa deste acidente, estiveram toda a noite com diretos para Alcafaz. Esteve o presidente Ramalho Mianos na altura, também o primeiro-ministro Mário Soares. Portanto, eu acompanhei de muito perto essa situação, desse terrível acidente. Posso dizer que eu tinha previsto, já estavam as férias, já estava quase no fim, tinha previsto regressar naquela semana. Portanto, eu regressei ao Porto, fazendo a viagem que fiz durante dezenas de anos, Covilhã, Porto, via Guarda e Pampilhosa. Portanto, eu passei do local do acidente 4 ou 5 dias depois de ele ter acontecido. E não se podia ver todo o aparato e tudo aquilo que aconteceu. Para os meus amigos mais leitores e visitantes e pessoas que costumam ver os meus vídeos, mas que são mais novos, que têm 20 e tal anos, 25, que não viram e não presenciaram esse acidente, eu posso-vos dizer, se não conhecem, eu tenho no canal da Luisfer TV, no canal antigo da Luisfer TV, estão lá 6 ou 7 vídeos que editei já o ano passado, com a cortesia dos bombeiros voluntários nelas. Eu posso dizer que, passado os tempos, um ano ou 2 anos, uma coisa assim, do acidente ter ocorrido, numa viagem que fiz de carro para a Covilhã, passei por lá, por nelas, estive no local do acidente também, e passei pelos bombeiros deles e pedi-lhes se eles tinham algum vídeo. Portanto, identifiquei-me, disse-me quem era, e eles fizeram o favor de me oferecer uma cassete com imagens inéditas do acidente de Alcafaz. São essas imagens que estão nesses vídeos, que estão na Luisfer TV, que são imagens terríveis, mas que, na minha opinião, devem ser mostradas. Não para aprendermos, porque aquilo não é um acidente rodoviário, em que acidentes rodoviários, na minha opinião, embora possa haver muitas pessoas que não aceitam isso, eu acho que se deve mostrar imagens terríveis, não no sentido macabro de mostrar e de mostrar sofrimento disso, mas para aprendermos e para os nossos olhos verem aquilo e, de uma maneira chocante, ser um ato pedagógico no bom sentido. As pessoas percebem aquilo que eu quero dizer. O caso de Alcafaz é diferente, não é um acidente rodoviário, é ferroviário, aconteceu por um erro crasso, um erro da rotina, que naquela altura acontecia na linha Beira Alta e nas outras linhas todas, em que a segurança dos comboios era feita por cantonamento telefónico,
e portanto a presença humana e a atitude humana e os atos humanos eram preponderantes em todos os movimentos, em todas as atuações. E pronto, houve um erro que originou esse acidente, porque o Sud Express, não o verdadeiro Sud, mas sim o ramo que vinha do Porto, vinha atrasado e se tivesse a cumprir o seu horário normal iria cruzar com o regional que vinha da Guarda em sentido contrário, devia cruzar na estação de Mangualde. Como vinha o Sul, vamos assim dizer, como vinha atrasado, foi retardado, foi adiantado o cruzamento para a estação de Alcafaz, que também depois não aconteceu, até que se passou depois por um terceiro cruzamento alternativo, que seria em Nelas, visto que eu vinha atrasado, o regional, na vez de cruzar com ele em Mangualde, na vez de cruzar com ele em Alcafaz, ia cruzar em Nelas. Isso não aconteceu, infelizmente, por esse erro. O senhor é um dos sobreviventes deste trágico acidente. Pode contar-nos como é que para si isto tudo se passou? Como é que se passou foi... o maquinista veio a travar também um bocado quando foi o acidente. Eu, como ia de costas, agarrei-me aos barões com uma grande força, nunca mais saí dali, onde a carruagem fosse. O que é que o senhor sentiu? Um grande estrondo? Um grande estrondo. Um grande estrondo e depois como é que o senhor conseguiu fugir? Tudo incendiado do meu lado. Mas como? Correu? Porque a janela ficou virada para o ar. E quando eu vi o fogo do outro lado, vinha uma senhora alemã, mais um alemão, e eu também passávamos a todos, consegui onde apoio os braços, no banco, onde se apoia os braços. Segurou-se. Olha, diga-me uma coisa. Foi, conforme o vidro ia fechado, eu fiz aquilo de escadas. Deitei o pé para a escada que ficou lá, os sapatos, lá e tudo. Na sua carruagem, só o senhor é que conseguiu fugir ou salvaram-se mais pessoas? Não, veio salvar pouca gente. Muito obrigado. Acho que a palavra mais simples e a mais correta é efetivamente uma tragédia. Talvez a maior tragédia que houve neste país em acidentes. Eu não tenho, digamos, uma história muito pormenorizada, mas penso que este terá sido o mais grave acidente ferroviário que algum dia a CP teve em Portugal. Quanto tempo? É uma tragédia. É talvez a maior tragédia dos acidentes ferroviários deste país. O que é que viu? Uma amálgama de ferros torcidos, como ainda está à vista, feridos que eu nunca me convenci que fosse possível retirar vivos das carruagens, e mortos. E as carruagens a arder. Porque estou convencido que muitos dos corpos que nós retiramos, cadáveres, portanto, foram mais vítimas, digamos, do incêndio subsequente ao choque dos comboios. Aqui da parte de baixo está a máquina, da parte de atrás está a máquina. Muita coisa, não vão lá cozinhar. Vítimas, eu penso que não haverá mais do que uma centena de mortos. Quanto ao número de feridos com uma certa gravidade que tiveram de ser evacuados nas ambulâncias dos bombeiros, raciocinando mais em termos do número de ambulâncias, Sim. se ultrapassarão muito pouco a centena, os feridos com uma certa gravidade. Claro que as pessoas com escoriações, etc., que foram tratadas por aqui, até em casas de pessoas que vivem aqui na zona, porque isso é um número. Penso que este momento é um momento de grande catástrofe no país. Qual é a mensagem que neste momento pode dar aos A portugueses? mensagem é que temos que salvar todas as pessoas que estão feridas e que há que salvar, e temos que ter a maior serenidade,
estabeleceu-se uma grande cadeia de solidariedade, fez tudo o que se podia fazer e agora é preciso ajudar aqueles que é indispensável ajudar. Penso que já tem uma informação mais ou menos de... Sim, infelizmente menos catastrofista do que inicialmente a rádio dizia, porque, segundo as informações aqui do local, há menos mortos do que se pensava ou do que se disse. Sim, a princípio pensou-se o pior, realmente. Pensou-se o pior. Sr. Primeiro-Ministro, penso que o Governo decretou um luto nacional de 3 dias. Peço que lhe confirme essa Exato. e outras medidas. Como os meus amigos podem ver, são imagens terríveis que marcaram para mim uma era e até hoje espero que fique por muitos anos como o pior acidente ferroviário da CP. Este de Alcafaz substitui, em nível de feridos e mortos, o acidente que até então, na altura, a CP tinha como o mais terrível, que foi o acidente de Custóias, que aconteceu mais ou menos 20 anos antes, na linha da Póvoa, também muito diferente deste, mas que provocou, segundo sei, tanto que foi na zona do Porto, Custóias, eu tinha 4 anos, mas segundo os meus pais me disseram na altura, a última pessoa que morreu, tanto foram 101 mortos, segundo aquilo que se sabe. E nesse acidente de Custóias, a última pessoa que morreu foi um militar, visto que o meu pai foi militar do Exército. Portanto, e trabalhou durante algum tempo no Hospital Militar do Porto. E segundo a minha mãe e o meu pai me disseram na altura, quando eu era garoto, que a última pessoa a morrer do acidente de Custóias foi um soldado que esteve um ano em estado de coma no Hospital Militar do Porto e, portanto, foi o morto 101. Pronto, foi isto que aconteceu 20 anos antes, depois aconteceu ao Alcafaz. Daí para cá, graças a Deus, não temos tido grandes acidentes ferroviários no nosso país, o que prova que o caminho de ferro é um transporte muito, muito seguro, mesmo quanto há acidentes com essa gravidade. Alcafaz foi circunstâncias muito especiais, porque uma das coisas que é preciso dizer, a CP nunca soube até hoje quantos mortos resultaram do acidente de Alcafaz. Cifras, tanto está um número mais ou menos, tanto de certeza que está um número entre 100 a 150, portanto foram mais de 100 e de certeza menos de 150, 120, 130, 110, não se sabe quantos morreram até hoje. Mas o acidente de Alcafaz aconteceu, a sua gravidade é enorme por causa do incêndio subsequente que aconteceu, porque muitas pessoas podiam ter sobrevivido, ter ficado feridas apenas com ferimentos ligeiros ou graves, mas terem sobrevivido se não tivesse. Vamos então agora mostrar aos meus amigos as revistas que recebi neste fim de semana, portanto, nesta semana, e que são 3. A Ferrovíssima, de setembro, está aqui. Como sempre, traz sempre artigos interessantes. Eu queria fazer referência a 2 deles. O primeiro é este aqui, que tem a ver com a linha Grande Vitesse Rhine-Rhône, que, como os meus amigos sabem, e aqueles que fazem leitura atenta das news release, que edito todos os dias, e não até editei isso, foi inaugurada de maneira oficial pelo presidente Nicolas Sarkozy na passada quarta-feira. Mas a linha só vai entrar em exploração comercial no dia 11 de dezembro próximo. Mas pronto, traz aqui um artigo bastante interessante sobre esta nova linha, muito importante, que é a primeira que se constrói em França, que não serve diretamente Paris, portanto que não tem origem na zona de Paris. É uma linha TGV transversal muito importante para o corredor Alemanha-França e é uma linha que, quando estiver tudo completo, este Rhine-Rhône terá 3 braços. O que vai ser agora, o que foi inaugurado é este, que está aqui, o ramo oeste, a estação oeste. Este vai ser depois construída a estação oeste, que vai ligar além de Dijon até à linha Paris-Sudeste, e depois há de ligar a parte sul até à zona de Lyon. O outro artigo que eu queria fazer referência aqui na revista Ferrovíssima de setembro é o dossiê que eles trazem sobre as locomotivas da série 67.000 e 67.200 da SNCF. São umas máquinas muito importantes que depois deram lugar
a séries subsequentes, como a série 67.300 e especialmente a mais moderna e mais recente, série 67.400, que conta com mais de 230 unidades e que, pronto, falam aqui com todos os pormenores desta série emblemática de locomotivas diesel da SNCF. Depois vamos passar agora aqui à revista inglesa Modern Railways de setembro deste ano de 2011. Traz, como sempre, a atualidade dos caminhos de ferro britânicos a nível da exploração atual e moderna, mas uma das coisas essenciais que eles falam tem a ver com aspectos da renovação e do melhoramento das vias e também de novo equipamento ferroviário, novo equipamento para a renovação das vias. Então eles trazem aqui este artigo bastante interessante sobre isso. Mas especialmente aquilo que eu queria, para mim o artigo mais importante da revista neste mês de setembro é este artigo que está aqui, que é o futuro dos sistemas de controle e segurança nos caminhos de ferro. Eles fazem aqui uma abordagem a esta área da cibernética ferroviária. Aqui na parte final, que trazem algumas notícias por países, eles falam aqui de Portugal, aqui de um artigo pequenito, está aqui, eles dizem Portugal, austerity measures e travelers. Portanto, falam das medidas de austeridade que estão a afetar os nossos caminhos de ferro. Por fim, vou passar aqui à revista Today's Railways, o último número que saiu, de setembro, 189. Como sempre, também traz aqui alguns artigos interessantes e fala de Portugal várias vezes em alguns artigos assinados pelos nossos amigos Manuel Tão e Carlos Fonseca. Aqui tem Massive Cuts to Portuguese Rail Network e Portuguese Government Stops Lisboa-Madrid High Speed Line. Portanto, em que se fala daquilo que já é conhecido, que é os cortes e a paragem que o governo decidiu fazer no projeto do TGV Lisboa-Madrid. Mas o artigo principal que eles aqui falam, há aqui uma questão interessante. Os italianos são muito gostam muito de fazer as coisas, enfim, tem aqui o símbolo da FS, a Ferrovia dello Stato. Eu recordo-me quando comecei a fazer os meus estudos ferroviários, a companhia, a CP italiana, chamava-se FS, Ferrovia Italiana dello Stato, era assim que era o nome. E eles depois mudaram o logotipo. Antes de estar como está aqui, o logotipo não era muito feliz, e depois durante algum tempo ficou só Ferrovia dello Stato. Agora quiseram incluir novamente a palavra italiana. Eu posso dizer que a nível do logotipo dos FS, na altura quando eu comecei, o que veio a seguir foi para mim o melhor de todos. Este está mais ou menos conseguido, mas o anterior, na minha opinião, era melhor. Depois, eles trazem aqui um artigo bastante interessante, que tem a ver com, portanto, quais são os comboios de mercadorias mais extensos e mais compridos da Europa. Análise por país, as dimensões que existem. Falam aqui dos comboios suíços, da Bélgica. Tem aqui um quadro em que diz que a Dinamarca é o país que admite comboios de mercadorias com mais comprimento, até aos 835 metros. A Espanha 450, a Suécia 650, a Itália 550, a Grécia e a França 750 metros, na Bélgica 600 metros. Pronto, traz aqui um artigo bastante interessante sobre isso. Evocam aqui os 25 anos da radiação, da irradiação para abate da série 1500 dos caminhos de ferro holandeses, NS, Netherlands Spoorwegen. Traz aqui um artigo sobre a Côte d'Azur e de Nice e Nice, em que é uma zona sul de França espetacular pelos comboios e pela exploração ferroviária que tem. Por fim, traz aqui um artigo também um pouco interessante sobre a modernização que está a acontecer na CP, não portuguesa, mas sim francesa, que é uma companhia que já tem muitos anos, privada, que explora os caminhos de ferro na zona da Côte d'Azur, entre Nice
ir lá para cima para são conhecido como Idigne, que é conhecido como o chamado fer de Provence. Pronto, e depois traz aqui os artigos habituais por país, e aqui em Portugal termino esta análise das revistas com aqui alguns artigos escritos por Manuel Leitão e o Carlos Fonseca, em que falam aqui sobre a fusão da Regional CP Regional com um curso. Falam aqui também dos comboios elétricos que já começaram a fazer Évora-Lisboa, o tráfego na linha do Sado, que aumentou desde que a CP substituiu tanto o material circulante desses comboios com os automotores, o DD0600 pelas automotoras elétricas, o QE 2300. Portanto, a partir desse momento houve um aumento de tráfego e de passageiros transportados nessa linha urbana explorada pela CP Lisboa. Pronto, é este o comentário e as palavras que eu vos queria dirigir neste dia 11 de setembro de 2011. Muito obrigado.